nome de Cristo. Estão lá no fundo, senta aqui mais para frente, para a gente ouvir a palavra de Deus. Hoje é nosso culto de ensino. Cadê o glória do povo crente? Aí, esse glória que é gostoso de ouvir. Glória a Deus. Arruma um pouquinho, Vaso, ele está meio assim. Glória a Deus. Aí, agora sim. Meus irmãos, pega a sua Bíblia aí para nós ler. Abre aí, 2 Timóteo, capítulo de número 1. Vamos aprender um pouco aqui sobre fazer a obra de Deus. A gente precisa ter 3 virtudes que Paulo disse para Timóteo que ele deveria ter. Para quê? Para nós vencer, não só na igreja, mas vencer na vida, não é? Então, Timóteo, capítulo de número 2 Timóteo, é isso mesmo, 2ª epístola a Timóteo, lá no finalzinho, acha aí que nós vamos meditar na palavra de Deus. Você fica a sua Bíblia aberta, Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6, nós vamos ler o 6 e o capítulo 1, versículo 1 e alguns versículos do capítulo 2. Quem achou, dá glória a Deus. Quem está procurando, diz aleluia. Nós vamos esperar. Isso, fiquem de pé. Vamos fazer a leitura do texto sagrado aqui. Hoje é culto de ensino, tá bom? Culto de doutrina. Doutrina é ensino, tá bom? Tradução da palavra doutrina é ensino. Vamos ler então? Quem achou, dá glória. Capítulo 1, versículo de número 6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de... Vamos lá, porque Deus não nos deu espírito de... temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, a palavra milita é luta, ninguém luta e se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então vou ler. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quem pode dar glória? Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pode se assentar, com a Bíblia aberta. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Carta de Paulo a Timóteo, irmão. Olha para mim, quem era Timóteo? Primeira pergunta que fica: quem era Timóteo? Timóteo era filho de um homem que era grego. E esse homem que era grego casou com uma mulher judia, seu nome Eunice. E Timóteo também tinha sua avó por nome de Lloyd. E a Bíblia nos informa que quando Paulo vai para Listra pregar o evangelho, ele conhece Timóteo. E Timóteo passa a ser um discípulo fiel do apóstolo Paulo. As qualidades que Timóteo tinha, que Paulo usou, era que ele era um verdadeiro obreiro, era um filho na fé, que era alguém que Paulo recomendava da sua própria confiança. Quem pode dar glória? Olha para mim, e Timóteo não tinha somente
aleluia, qualidade, assim como nós todos não temos só qualidade. Todos nós aqui temos qualidade e temos coisas que não são boas na nossa vida. E Timóteo tinha algumas coisas que não era boa. Por exemplo, Timóteo era tímido. Timóteo era alguém que era espontâneo. Timóteo também tinha uma enfermidade na sua barriga ou no seu corpo, que existe aquele versículo que tem debates e debate, que a Bíblia nos informa que Paulo manda Timóteo não tomar só água, mas que era para ele misturar o vinho na água, por causa da enfermidade que ele tinha na sua barriga. Mas o vinho que era para ele tomar com água, não era para ele se embebedar, era uma situação terapêutica, para ele ser curado, era como se fosse um remédio. Então Timóteo, irmão, vai ser um homem de confiança do apóstolo Paulo, tanto que Timóteo vai ser pastor de uma grande igreja. Qual? A igreja de Efésios. O pastor daquela igreja foi Timóteo, tanto que na carta aos Efésios, Paulo cita Timóteo, porque Timóteo estava lá. Então Timóteo tem duas cartas, olha para mim. A primeira carta, Paulo escreve da sua primeira prisão. Paulo teve duas prisões. A primeira, uma prisão domiciliar, da onde ele recebia visita, da onde ele ganhou muitos soldados pretorianos. Mas esta segunda carta, ele escreve da sua segunda prisão. E esta prisão, irmão, Paulo sabia que não ia sair mais com vida. Então esta carta era como se fosse uma despedida de Paulo para Timóteo, e não só para Timóteo, mas para a igreja de Éfeso. E Paulo precisa passar algumas instruções. É por isso que ele escreve tanto a primeira como a segunda carta, porque os obreiros precisam de instrução para fazer a obra de Deus. Os obreiros precisam ser ensinados. Por isso que a nossa igreja zela pelo culto de ensino, porque a nossa missão é formar discípulos, obreiros para o Senhor Jesus. Porque se a igreja tiver discípulo, irmão, a igreja não acaba mais. Porque o discípulo não desiste, o discípulo não volta para trás, o discípulo permanece até a vinda de Jesus. Olha para mim. Então Paulo vai orientar Timóteo. Paulo vai orientar, porque quando a gente lê, aleluia, a primeira carta de Paulo para Timóteo, havia muitas lutas nesta igreja. Por quê? Porque os judaizantes, que eram os homens que queriam deturbar o cristianismo, lutava muito contra os irmãos. E esse judaizante queria impor a regra dos judeus sobre o cristianismo. E Paulo disse: sois salvo pela graça e não pela lei. Porque ninguém aqui, irmão, seria justificado pela lei, mas todos nós fomos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, preste atenção. E aqui neste texto que nós lemos, Paulo vai lembrar Timóteo de uma coisa. Timóteo, eu estou me lembrando de que você tem que despertar o dom que há em ti. Talvez por causa da sua idade, porque ele era muito novo, era solteiro. Talvez havia uma indiferença, não dele, mas do povo da igreja. Talvez alguém olhava para ele e dizia assim: você não pode ser pastor, você não pode estar na frente de um trabalho, você não pode dirigir uma igreja por causa da sua pouca idade. E talvez fazia com que Timóteo aguçava a sua timidez, se enclausurava, a inferioridade tomava conta da sua vida. Mas no capítulo 1 e no versículo 6, Paulo diz: por cujo motivo te lembro. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estava lá na consagração de obreiros, eu estava presente no dia que você foi chamado diante dos presbíteros. Eu estava lá quando você foi chamado, não foi pelo homem, foi pelo próprio Deus para fazer a obra.
E talvez Timóteo naquele momento estava desencorajado, porque isso é normal. Olha para mim, irmão, isso é normal na nossa vida, em todas as áreas, não somente na igreja. Às vezes a gente se sente desmotivado por causa de uma palavra que alguém lançou, talvez sem querer. Talvez o inimigo induziu alguém a jogar uma seta, uma palavra contrária na nossa vida. E isso faz com que a gente, aleluia, se sinta desmotivado, que a gente se sinta triste, que a gente pense até em desistir. Mas nesta noite eu estou aqui como um apóstolo Paulo para dizer: eu lembro o dia que Deus te escolheu. Na verdade não sou eu, mas o Espírito Santo está dizendo: eu não errei quando te escolhi. Olha para mim, e Paulo vai dizer: eu lembro, aleluia, que desperte o dom que pela imposição, que você recebeu pela imposição das minhas próprias mãos. Paulo está dizendo assim: você recebeu o dom, desperta. Essa palavra desperta traz também a ideia de reavivar. Então Paulo está dizendo: reaviva esse dom que está em você. Reaviva esse presente que Deus te deu. Reaviva esse ministério que Deus colocou na tua mão. E Deus te traz hoje aqui, obreiro, obreira, para dizer para você: eu te dei um dom e você tem que reavivar esse dom hoje. Pastor, mas eu não sou obreiro, eu tenho um dom. Você tem dom. Talvez você ainda não descobriu o dom que você tem, mas todos que estão aqui, o Lucas tem um dom, o Vitor tem um dom, o Johnny tem um dom, aquelas irmãs que estão ali têm um dom, a Dona Ivone tem um dom. Pastor, e como eu descubro? Orando. Como eu descubro? Estando na presença de Deus. Porque quando a gente tem um dom, olha para mim, meu amigo, você sente vontade de fazer, você sente alegria. Por mais que a luta esteja grande, você diz: nada pode me parar, pastor Pedro. Então olha para mim, olha para o teu irmão agora, diga para ele assim: ó, você tem um dom aí. Diga, talvez você não saiba, mas Deus te deu um dom. Quem tem dom, levanta a mão. Agora, irmão, a palavra-chave aqui então é reaviva, é desperta. Veja que Timóteo não é um novo convertido. Ei, olha para mim, ele não é um novo convertido, ele é o pastor de uma igreja. Ele está na frente de uma obra. E tem hora que Deus tem que vir e falar conosco: lembra do que eu coloquei na tua mão. Lembra o porquê que eu te chamei. Então a gente já vai lá para Apocalipse capítulo 3. Quando Paulo vai falar para... Paulo não, Jesus vai falar através de João para a igreja de Efésios também. Volta ao primeiro amor. Porque a igreja de Efésios, olha para mim, irmão, é conhecido como a igreja da guerra, a igreja que batalha, a igreja que faz. É por isso que você está aqui. Você é o obreiro que faz, você é a obreira que faz, você tem vontade de fazer, e Deus está dizendo assim, aleluia, não perca o primeiro amor na sua vida. O primeiro amor, irmão, que você lembra quando você se converteu? Eu lembro quando eu me converti, irmão. Apesar que eu tenho certeza que eu não perdi o primeiro amor, irmão. Para mim importar chuva, para mim importar frio, para mim importar o que for. Para mim pode ter luta, para mim pode ter cara feia, para mim pode ter calúnia. Pode parar viatura aí, pode vir prefeitura. Vai ser difícil apagar o fogo que está aqui no meu peito, viu? Meus inimigos que não gostam de mim aí, pode tentar jogar mais água, viu? Que não está dando certo não. Você está atacando água e a fogueira só está aumentando mais. Será que com você é assim também, irmão? Será que quanto mais taca a água acende ou apaga? Deus está dizendo aqui para nós: eu te dei algo precioso, meu filho, que foi conquistada na cruz. É o dom, é a alegria de servir a Deus. Não perca isso na sua vida. Agora aqui no capítulo 2, pastora Márcia, missionária Celina, tem outra palavra-chave.
Versículo 1. Tu, pois, meu filho, olha como que ele se refere ao pastor da igreja, irmão, carinhosamente como filho. Tu, pois, meu filho, ele é um pastor, mas Paulo diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha aqui, depois que você reaviva, depois que você desperta, você tem que se fortificar, irmão. Sabe por quê? Porque vai ter luta. Não é porque você reavivou, não é porque você despertou que não vai ter luta. E é por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: você tem que se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Fortificar é se fortalecer, irmão. Nós vamos chegar no detalhe que eu quero falar aqui daqui a pouco, que vai encaixar com esta palavra fortifica-te. E é fortifica-te na graça, irmão, que há em Cristo Jesus. Quem sabe o que é graça aqui? Quem sabe? Palavra traduzida para graça é algo que Deus te deu que você não merecia. A graça é um presente, irmão. A graça é a salvação. Então olha para mim, Paulo está dizendo assim, ó, irmão Vitor, fortifica-te na salvação que Jesus te deu. Como, pastor? Orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, indo no monte, se desviando do mal, fugindo do pecado, se afastando do diabo. Isso é se fortificar na graça, irmão. Agora olha para mim, fala a verdade, esse evangelho meio mesclado aí ensina isso, irmão? Não. Eles estão pregando uma hipergraça. E esta hipergraça te dá o direito, por exemplo, de você namorar e ter relação ilícita, que a gente conhece como fornicação. E o livro de Apocalipse diz que os fornicários não herdarão o reino de Deus. Então não tem choro, não tem vela, irmão. A graça é a graça, mas a graça não dá o direito de você viver no pecado. Agora a hipergraça que eles estão ensinando te dá o direito de fumar maconha, te dá direito de beber cerveja, te dá direito de ir na balada, te dá direito de se lamear no barro. E eles dizem, isso não tem nada a ver. Esta palavra nada a ver foi criada pelo diabo, irmão. Quando nada a ver começa a entrar na nossa vida, a gente só vai se inclinando para o mal, irmão. Ah, nada a ver, isso aí não tem nada a ver, isso tem nada a ver. Eu não estou partindo para um legalismo radical, irmão. O que é o legalismo radical? É o crente que não pode nada. Então isso não é evangelho. Porque o evangelho que Paulo me ensina e Jesus me ensina é o evangelho que nos libertou e não nos prendeu. Paulo diz, eu posso tudo, tudo eu posso, irmão, mas nem todas as coisas me convêm mais. Nós não estamos presos, irmão, nós somos livres. Os nossos pés podem ir em qualquer lugar. A gente pode entrar em qualquer lugar. Pastor, mas eu não estou fortificado. Então se fortifica, senão você não vai poder ir em qualquer lugar ainda. Olha para mim, deixa eu explicar uma coisa. Existe um poder, que é o poder da influência e daqueles que são influenciados. Então existe dois tipos de pessoa na terra: os que influenciam e os que são influenciados. Os que são influenciados, irmão, se eles andar com pessoas do mundo, ele vai acompanhar as pessoas do mundo, irmão. Se ele começar a andar com crente, ele vai passar a ter gosto de orar. Então isso é uma questão de companhia. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Pastor, me explica. A má companhia olha para você e diz assim: para que ir na igreja, rapaz? Para que, meu irmão? Para que ir na igreja? Isso é coisa de gente boba. Corrompe os bons costumes. Qual que é os bons costumes? Os costumes que nós temos de orar, de vir na igreja, de ser a diferença. Então, irmão, a primeira palavra que Paulo nos ensina: reaviva o dom. Reavivou o dom, descobriu o dom que há em você. Agora se fortifica na graça, na salvação, e não deixa que ninguém tire esta fortificação da sua vida. Olha para mim,
Agora Paulo vai aprofundar. Paulo vai ampliar aquilo que ele está falando para Timóteo. Timóteo, eu vou pegar personagens desta vida, da vida presente que Paulo está vivendo, porque Paulo está escrevendo para o presente que ele está vivendo. Paulo talvez nunca imaginaria que nós estaríamos aqui pregando isso que ele escreveu. Então Paulo está usando as coisas que ele está vendo na época. Então aqui no versículo de número 3 até o 6, Paulo vai usar a figura de um soldado, a figura de um atleta e a figura de um agricultor, um lavrador. Paulo vai pegar a figura desses três, vai dizer assim, ó, nesta igreja de Efésios, você tem que fazer a mesma coisa que essas pessoas fazem. Não lá na guerra com arma, mas praticar aquilo que eles praticam. O que é? Ele diz, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, fala a verdade, um soldado sofre ou não sofre, irmão? Eu não sei se tem algum militar aqui, eu acho que não, né? Mas a gente ouve as histórias dos militares, a gente vê aqueles vídeos emocionantes dos americanos, né? Que eles participaram de muitas guerras no Afeganistão, lá no Oriente Médio. E você vê que ele chega de surpresa, um menininho está lá, 3 anos, 4 anos, que não vê o pai. E a hora que descobre que é o pai, a mãe, eles braçam, ele chora. Porque o soldado fica longe da família, irmão. O soldado tem que ir para a guerra. E Paulo está dizendo assim, ó, você foi chamado para ser soldado, e é difícil ser soldado, irmão. Eu sei que não vai ser todos que vai ser soldado, porque o soldado ele faz o que o seu Senhor manda, e não aquilo que ele quer fazer. O soldado ele não vai aonde ele quer. O soldado é direcionado pelo seu comandante. Mas fala a verdade, tem muito soldado que já nem ouve mais a voz do seu comandante, irmão. Tem muito soldado que está andando pela sua própria vontade, está fazendo o que quer, vai aonde quer. Se ele quiser, ele vai na igreja, se ele não quiser, ele não vai. Que tipo de miserável de soldado é esse, irmão? Que tipo de soldado é esse que dá na teia, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou fazer. E por que você não vai fazer, irmão? Porque eu não tive vontade. Então você não está obedecendo o seu comandante. Seu comandante é Jesus, meu filho. Ele é seu general. E Paulo está dizendo, você é soldado, você não é general. Eu não sou general. Eu estou aqui para receber ordem do céu. Mas aí muitos, para fugir dessa palavra, dizem, mas eu estou ouvindo a voz de Deus. Como que você vai ouvir a voz de Deus se você não ouve a voz do seu pastor? Como que você está dizendo que ouve a voz de Deus se você não ouve a voz dos seus superiores que você está vendo? Você é um mentiroso. Soldado, meu filho, a hora que o general chama e diz assim, ó, você tem que ir lá para a Ucrânia. Não tem boca, irmão. Se ele morrer, ele tem que ir. Se ele não for, ele vai preso. Você já viu? Se tiver uma guerra no Brasil e chamar todos os que estão ali, todos têm que ir, senão vai preso, irmão. Olha para mim. E quantos que não vão para o inferno, irmão? Para a prisão eterna, porque não quer ouvir seu comandante mais. Não quer ouvir mais a voz do Espírito Santo. Paulo diz, não extingui o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Tem gente apagando a voz do Espírito Santo. Vamos ver aqui o que está escrito, Paulo falando de soldado, versículo de número 4, olha o que está escrito. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Paulo está dizendo, você é soldado? Cadê o soldado? Levante a mão, deixa eu ver se tem soldado aqui. Sabe o que Paulo está dizendo, pastoras? Sabe o que Paulo está dizendo, obreiros? Que quem se alistou para ser soldado não se enrola com as coisas dessa vida. Vamos ampliar aqui, talvez você não está entendendo. Paulo está dizendo milita é luta. Ninguém que luta a guerra de Deus se embaraça com as coisas dessa vida. Pastor, arrumei um serviço. Arrumou, que benção. Mas tem um problema, qual? Eu só vou poder vir uma vez na semana na igreja. Soldado que é soldado, irmão, ele já diz, eu não posso. Mas por que você não está precisando? Estou precisando, mas eu tenho coisas maiores para fazer.
Olha aqui para mim, eu estava desempregado. E eu fui lá no Atacadão, era o Atacadão ainda. Atacadão não, Laranjão, lá na Galhaça. Entregando currículo de bicicleta, meu filho. Tendo que pagar a pensão, a água começa a bater, você fica desesperado. Aí um dia me chamou, minha mãe feliz, agora vai. Agora vai, agora vai. Cheguei lá, a mulher me chamou, sentei na frente dela. Eu de bicicletinha, tranquei ela lá na frente. Ô, seu Diego, você quer trabalhar? Eu falei, nossa, estou precisando. Ela falou assim, então tá, ó, você começa amanhã. Amanhã você traz tua carteira de trabalho, traz teu documento, traz tudo, xeroca, tudo, traz. Ela falou assim, ó, o seu horário é das 2 às 10. Você vai ter uma folga na semana. Aí eu engoli seco assim, ó. Falei, que hora que é? Das 2 da tarde às 10 da noite. Aí eu falei assim, eu não posso aceitar. Ela falou, mas por que você não veio aqui, entregou o currículo, você não está falando para mim que precisa? Falei, mas eu vou ficar longe da igreja. Eu sou soldado. Não posso deixar de servir o meu comandante. A hora que eu falei isso lá na minha casa, na minha família, um monte de gente fez careta. Eu escutei gente falando, é vagabundo, não gosta de trabalhar. Olha para mim, irmão. Ou nós somos soldado ou nós não somos soldado. Quem está entendendo da glória? Paulo está dizendo assim, ó, para uma igreja andar tem que ter pessoas comprometidas com a obra. Pessoas que põem o interesse de Deus acima dos seus próprios interesses. Porque se o soldado colocar o interesse dele acima do comandante, ele não serve, irmão, ele é expulso. Eu não estou dizendo que Deus vai te expulsar, mas Deus vai levantar outro no seu lugar. Isso aí eu posso afirmar com certeza que Deus levanta outro em seu lugar. Olha para mim, Paulo diz assim, por que ele não se embaraça com os negócios dessa vida? A fim de agradar aquele que o alistou. Quem que te alistou aqui, irmão? Quem tem o nome escrito no livro da vida aí? Seu alistamento, meu filho. Seu alistamento já está lá no céu. Aí Paulo está dizendo assim, ó, o soldado não faz mais a vontade dele. O soldado não se embaraça com as coisas lá de fora. Para que ele não faz isso? Para agradar quem o alistou. Quem que o alistou? Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Aleluia! Será que nós chegamos no patamar de soldado, missionária Sandra? Será que nós chegamos no patamar de soldado? Ou ainda a gente estamos tomando leitinho ainda? Será que nós chegamos no patamar, pastor Pedro, presbítero Marco, presbítero Eduardo? Ou será que qualquer salário maior, um pouquinho, a gente já não vou poder mais ir no culto, pastor? Por quê, irmão? Eu preciso de dinheiro. Aí olha para mim, todos nós aqui precisamos de dinheiro, ninguém é hipócrita, irmão. Mas Jesus chamou Mamon de dinheiro, e ele diz, você não pode servir ao dinheiro e a Deus. Você não pode sentar na mesa do dinheiro e na mesa de Deus. Ou você senta na mesa do dinheiro, ou você senta na mesa de Deus. Olha aqui para mim, essa é a figura do soldado. Só que Paulo vai aprofundar mais. Paulo aprofunda para Timóteo. Timóteo, para essa igreja crescer, você tem que ser soldado. Mas não é só soldado não, você tem que ser um atleta. Olha aí que diz no versículo de número 5. Oh glória, Deus está te usando, Léo, hoje. Quem pode dar glória a Deus? Olha o que diz o versículo 5. E se alguém também luta, não é coroado, senão militar legitimamente. Ou seja, ele está falando de prêmio, de ser coroado, de receber a coroa, receber a vitória. Só que Paulo está olhando para os Jogos de Atenas, as Olimpíadas que já existiam na época. E Paulo está olhando os atletas correndo, se dedicando. Porque o atleta fica 4 anos se dedicando no atletismo, no boxe, seja lá o que for. Para quê? Para ele se apresentar uma só vez. Sabe qual que é a ideia que Paulo está dizendo assim? Para Timóteo, que tem que ter na igreja? Disciplina. O que o atleta faz para ele vencer? Ele faz a mesma coisa várias vezes, irmão. Uma disciplina, ele acorda cedo, ele treina, ele se dedica. Paulo está dizendo, Timóteo, para ser coroado aqui,
vai ter que ter disciplina na sua vida. Quantas vezes nesse ano você sentou lá na sua escrivaninha para ler a Bíblia? Quantas vezes você dobrou o seu joelho na sua casa e orou? Não é na igreja não, na sua casa. Quantas vezes você se exercitou? Quantas vezes, atleta, você fez isso repetidamente? Isso que você faz repetidamente, Paulo está dizendo, é para receber o prêmio, irmão. Pastor, Deus vai dar prêmio? Vai dar prêmio. Pastor, mas isso aqui não é coisa de troca não. Ele que prometeu, ele diz assim, ó, eu vou dar o meu galardão segundo as suas obras. Galardão é prêmio, é presente, é recompensa. Mas tem gente, irmão, que quer crescer ministerialmente, não tem disciplina, não lê livro, não lê Bíblia. Paulo diz assim, ó, Paulo nessa carta, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que vai morrer. Ele diz, Timóteo, me traz os livros e os pergaminhos. Paulo sabe que vai morrer, meu Deus, mas ele quer crescer, ele quer ler intelectualmente, ele quer ter conhecimento, sabendo que vai morrer daqui uns dias. E nós, irmão, cadê o curso que você falou que ia fazer? Cadê o aperfeiçoamento? Eu não falo, agora eu não falo só de igreja, mas abrangendo toda a nossa vida. Cadê o curso que você ia fazer? Cadê o estudo que você falou que ia terminar? Paulo está dizendo, quem luta, quem tem disciplina, será coroado, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus dá benção sim, mas a benção depende 50% de Deus e 50% de nós. Deus não vai descer lá do céu e te dar a chave do seu carro, se você não acordar cedo, lutar, trabalhar, ir lá, comprar. Não, irmão. Tem gente que quer crescer sem ter disciplina. Tem gente que quer aprender a Bíblia, quer pregar, mas não quer ler um capítulo da Bíblia, irmão. Vai sair o que dessa pregação aí? Fala para mim, o que vai sair disso aí? Hã? Ou nós vamos fazer que nem a Deus e amor? Não estou criticando, mas os irmãos lá são assim. Eles falam assim, não precisa estudar não. Quem disse para você que não precisa estudar, irmão? Aí a gente pega aquele versículo. Um dia eu ouvi uma irmã falando isso. Ela falou com a boca dela para mim assim, pastor, a letra mata. Só que ela não está entendendo que letra que mata. Paulo estava dizendo naquele momento que a letra mata era a lei de Moisés que matava, irmão. Não buscar o conhecimento, senão a Bíblia está entrando em contradição. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, irmão. Cadê o conhecimento? Cadê a sede pelo conhecimento? Salomão, o homem mais sábio, vai escrever o livro de Provérbios na sua meia-idade, entre os 30 e os 40 anos. Ele vai olhar para aquele povo e vai dizer assim, ó, busque o conhecimento mais do que o ouro e a prata. Aí no capítulo 2 de Provérbios ele diz que a sabedoria saiu na rua e diz, ei, estou aqui. E o texto diz que ninguém deu ouvido para a sabedoria. A sabedoria, irmão, se conquista lendo, meditando, buscando. Sabedoria do céu que Tiago disse. Quem está entendendo da glória? Então olha para mim. Segunda coisa, para nós crescer, nós temos que ter disciplina na nossa vida. Em tudo, irmão. A gente temos que fazer a mesma coisa para a gente ficar bom, para a gente crescer, seja na igreja, seja na vida financeira. Você tem que fazer o mesmo exercício repetidamente. Para quê? Para receber a coroa, para receber o prêmio. Quem pode dar glória? Olha para mim, Paulo vai usar a terceira figura da época, era o agricultor. Paulo vai trazer outra ideia para Timóteo. Primeira ideia, soldado. Soldado faz o quê? Soldado tem coragem, soldado é obediente, soldado é leal. Lealdade, irmão, não combina servo de Deus ser desleal.
O servo de Deus tem que ser leal. Quem está entendendo da glória? Segunda coisa, atletismo, ser um atleta, ter disciplina para buscar Deus, ter hora, lugar para se encontrar e aprender as coisas de Deus. Terceira coisa, o lavrador. O que traz a ideia do lavrador? Vamos ler, versículo de número 7, considere, aleluia, versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo está dizendo, o lavrador que plantou, ele é o primeiro a se alegrar com os frutos que ele colheu. Qual que é a ideia de Paulo para nós aqui? Por exemplo, se você chegar na tua casa lá hoje, pegar uma semente, seja de laranja ou de melancia, seja o que for, e você for lá na terra e plantar, vai nascer na hora? Vai dar fruto na hora? O que você vai ter que fazer? Vai ter que afofar a terra, vai ter que jogar água. A palavra-chave que Paulo está dizendo para Timóteo, por uma obra crescer, é paciência. Olha para mim, irmão. Ô coisa dura é ser viver do lado de uma pessoa impaciente, irmão. A pessoa impaciente, ela é apavorada. Ela não tem calma. Ela quer tudo na hora, do jeito dela. E ela não tem a virtude da paciência. E a pessoa que não tem a virtude da paciência precisa ter. Porque as coisas de Deus não é na sua hora, é no tempo dele. Paciência, meu filho, para plantar e esperar nascer. Paciência, meu filho. Olha aqui para mim. Ninguém vence o homem e a mulher paciente, meus irmãos. Ninguém vence. Por quê? Porque o homem paciente, ele é capaz de suportar as lutas. Ele é capaz de permanecer onde ele está sem sair, mesmo que haja tempestade, mesmo que haja dificuldade. O homem paciente, ele vence o tempo, ele vence a circunstância, ele vence a perseguição. E é isso que Paulo está dizendo. O lavrador, quando colhe, ele se alegra porque ele sofreu, mas ele está com a vitória na palma da sua mão. Deixa eu perguntar, você é uma pessoa paciente? Você tem buscado essa virtude, irmão? Porque lá nos frutos do capítulo 5 de Gálatas, no versículo 10, se eu não me engano, Paulo diz que uma das virtudes do Espírito é a paciente. Ser paciente, a paciência. Ah, mas eu quero agora, tem que ser agora. Essa pessoa vai morrer, irmão, mas não vai ver a vitória. Não é o diabo que mata ela, não, ela que se mata. Ela se mata de loucura, de tem que ser agora. Como é bom estar do lado de uma pessoa paciente, irmão. Todo mundo está, vamos morrer, vamos morrer. Ele olha para você assim, calma, irmão. Vai morrer não. Jesus está no barco. Quem está entendendo da glória? Hã? Por isso que a paciência é uma virtude. Aonde tem paciência, a guerra, a contenda, a briga. Aonde tem paciência, tem paz, tem calma. E Paulo está dizendo assim, você quer conduzir uma obra? Você quer ser líder de uma obra? Você quer ajudar outras pessoas? Então você, Timóteo, tem que ter paciência. Você tem que ser como um lavrador. Você tem que plantar, tem que aguar. Agora vamos trazer para o outro lado, vamos falar de alma. É fácil ganhar alma, irmão? Tem gente que não tem isso aqui, miolo na cabeça. Não lê a Bíblia e por isso não conhece a Bíblia e é desmiolado. Ele acha que a primeira vez a pessoa vem na igreja, ela tem que se converter. Quem te falou isso, irmão? Olha para mim. É como um trabalho de um lavrador quando uma alma vem para Cristo, irmão. Por isso, olha para mim, por isso que a gente faz campanha, irmão. Tem gente que critica a gente erroneamente. Campanha, traz um pregador de longe, traz cantor. É válido. Por que é válido? Porque o pecador que está lá fora, tudo arrebentado, quando ele vê aquele anúncio, ele fala, hoje eu vou lá. E qual que é o interesse de Deus quando ele vem? Jogar uma semente no coração dele.
Deixa eu falar uma coisa para você, mas às vezes a semente cai no corredor, o diabo rouba a semente. A pessoa volta, a semente é lançada de novo, cai entre os espinhos, morre. Jesus está falando do coração. Só que Jesus diz que vai chegar uma hora que vai cair em terra boa, irmãos. Então você tem que ter paciência, irmão. Por isso que eu sou pastor de igreja e não desisto de nenhuma alma, irmão. Ah, mas tem que buscar. Tem que buscar. Isso aí não pode ser líder de igreja, irmão. Vai matar as almas. Sabe por que aquele paralítico andou? Porque ele tinha amigos que levavam ele até Jesus. Que tipo de amigo você é, irmão? Que tipo de amor você tem dentro de você? Que tipo de amor de você negar uma carona para levar alguém para a igreja? Aí você abre a sua boca e diz: ah, mas Deus fez graça com nós. Meu filho, ele está no processo de libertação. Tem que ser lavrador, tem que ter paciência. Tem que ter calma, meu filho. Para você ganhar uma alma não é do dia para a noite. Eu vou usar o exemplo do seu Ori. Pela misericórdia de Deus, há uns 8 anos atrás, eu que levei ele para a igreja. Um dia, senhor de idade. É mais difícil você ganhar uma pessoa de idade. Por quê? Porque ela já tem a cabeça formada, já tem a vida formada religiosamente. É mais difícil você ganhar uma pessoa de outra religião, irmão. Ela já tem opinião formada. Mas um dia ele chegou em mim e falou assim: me fala do teu Jesus para mim. Eu falei: vixe, estou cheio de semente aqui, Jesus. Batizou, irmão. É dizimista. Agora, se eu fosse um cara que não ligasse para a alma, onde ele estaria hoje? Então quem que me colocou lá? Foi o próprio Deus para ganhar a alma dele. Quem está entendendo da glória? Mas você tem que ter paciência, irmão. Tem que amar as almas. Que lavrador é você que está com facão querendo cortar todas as árvores, matar? Você não tem essa autoridade de podar ninguém. Hã? Paciência, meu filho. Vai cair endemoniado aqui 10 vezes? Deixa cair. Não fica abrindo a boca, não. Olha lá, não sai o demônio. Você é Jesus agora? Eu sou Jesus? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos. Aí ele vai mais fundo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem liberta é Jesus, meu filho. Mas há um processo. Para de ficar falando de quem cai endemoniado, irmão. Olha aqui, tem uma irmã nossa, não preciso falar o nome, mas deu trabalho aqui, meu filho. Deu trabalho. Eu ia buscar ela lá no Eldorado, quando nós começou essa igreja. Muita gente aqui, eu acho que não estava, o único que estava era o Léo, pastor Pedro, talvez. E toda vez que eu orar por libertação, era cadeira para todo lado. Até o dia que ela chegou em mim e falou: pastor, depois de quase um ano ela caindo endemoniado, todos os cultos ela caía. Um dia ela chegou em mim e falou assim: eu quero me batizar, pastor. Eu falei: o Senhor é tremendo, Pai. Batizamos ela, irmão. Batizamos essa irmã. Presta atenção. Nunca mais ela caiu endemoniada, irmão. Sabe por quê? Porque isso é um processo. E Paulo está ensinando: na obra tem que ter paciência, irmão. Se eu não tivesse paciência, irmão, essa igreja não estaria aqui onde está hoje. Porque é lógico, Deus podia pôr outro povo aqui, porque a obra é dele. A obra é dele. Talvez eu não estaria aqui, estaria outra igreja, vocês estariam aqui, outro pastor. Tudo bem, a obra dele não para. Mas a obra passa pela liderança, pelo líder, pelo pastor, irmão. Quem acompanha a nossa trajetória sabe o quanto foi difícil chegar aqui, irmão.
ser roubado 2 vezes no ano, ficar sem som, irmão. Polícia, prefeitura vindo na porta, a mulher no meio ambiente gritando, eu vou fechar e rindo. Pastor, o senhor se abalou? Lá no fundo talvez, ficava triste. Mas eu falei, só se me matar para fechar essa obra. Se me matar, fecha. Quem está entendendo a glória? Olha aqui, sabe por que Deus dá luta para nós? Para a gente passar pelo teste da paciência. Sabe por que Deus testa a gente? Para nós passar pela paciência, irmão. Enquanto você não entender que não é do teu jeito, na hora que você quer, você vai sofrer muito. Muito, 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 muito. Vai ou não vai, presbítero Eduardo? Vai sofrer muito. Então olha para mim, a igreja de Éfeso está lá. Paulo está preso na sua 2ª prisão. Timóteo é o pastor daquela igreja e Paulo está dizendo, reaviva o dom que há em ti. Fortifica-te na graça, na salvação que há em Cristo Jesus. Seja como um soldado, seja como um atleta e seja como um lavrador. Seja uma pessoa leal, seja comprometido, tenha disciplina e tenha paciência. E essa obra vai fluir para a glória de Deus. Quem pode dar glória? Hã? Será que nós temos coragem para ser assim, irmão? Hã? Olha aqui, deixa eu falar outra coisa para nós encerrar esse ensino aqui hoje. Paulo sabe que vai morrer. Eu já disse isso. Paulo está preso em Roma. E a acusação é que ele era um malfeitor. Está ali escrito, pois você lê na sua casa, nos versículos abaixo. Preso como malfeitor. Malfeitor é o que? Um criminoso. Paulo não era malfeitor, não era criminoso. Mas Nero o fez parecer para a humanidade naquele momento que ele cometeu um dos crimes mais graves da história dos tempos antigos. A história diz que Nero colocou fogo em Roma, e os únicos bairros de Roma que não pegou fogo foi os bairros cristãos, onde moravam os cristãos. Nero, para achar um álibi, para se livrar da culpa, disse: quem pôs fogo foi Paulo. Paulo é preso. Paulo poderia estar raivoso, irmão, com ódio, porque ele diz no capítulo 4, que quando ele foi ser julgado, ninguém foi para lhe defender. Ninguém foi lá para defender o que Paulo ensinou, ninguém foi lá falar que ele era inocente. Ele diz: e ninguém veio me defender, ninguém veio na minha primeira defesa, mas todos me abandonaram. Mas olha para mim, apesar de tudo isso, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a obra de Deus não pode parar. A luta está na minha vida, mas a obra não pode parar. Eu vou morrer, mas você tem que continuar o que a gente começou. Quem está entendendo da glória? Olha para mim, irmão, quantos de pastores que a gente viu. É difícil ser pastor, é difícil, irmão. Eu já aconselhei pastores a nunca desistir do seu chamado. Há pouco tempo, 3 pastores buscaram a minha ajuda. Não porque eu sou melhor, olha para mim, não é porque eu sou melhor não, porque eles viram o que eu passei e não desisti de servir a Deus. Então eles me mandaram: pastor, eu estou com tanta tristeza aqui, pastor, com tanta angústia. A obra não vai para frente, pastor, eu vou fechar, eu vou parar. Teve um deles que disse: eu vou passar a igreja para o Senhor dar continuidade. Eu falei: misericórdia, estou dando conta nem daquela. Desiste não, pastor, tenha paciência. Quem lembra aqui que nós esteve lá para casa da minha mãe? Foi quando a pastora começou a vir, né, pastor Pedro? Foi quando a pastora começou a frequentar. A irmã Priscila estava lá também.
Irmãos, a nossa igreja aqui tinha mais ou menos 40 membros, ficou só com uns 10. Foram todo mundo embora. E você sabe que quando acontece isso, existe um grupo de pessoas que se unem para sair da igreja, eles correm por Facebook, meu filho. E eu via cada coisa que eu chorava, irmão. Falava, meu Deus, será que eu nasci para ser pastor? As pessoas que eu ajudei ali estão com ódio de mim, pai. E Deus falando assim, vai orar por eles, meu filhinho. Pede para Deus dar cura para eles, libertar, salvar, dar bênção. Ei, coisa difícil é isso, irmão. Alguém te ferir, você lá orar, pedir para Deus abençoar. Deus limpa teu coração na hora. Na hora. Fui lá para a casa da minha mãe, irmão. Acho que dá isso aqui, ó. Colocamos o púlpito lá, amarramos as caixas lá, meu filho. E dá-lhe fazer culto lá. Os outros falaram, vai acabar. Eu mesmo falei para Deus, Deus, se for para acabar, vai acabar. Eu ferido, sangrando, mas não vou desistir, vou morrer como soldado. Mas fechar eu não fecho. Se ficar eu, minha esposa, minha mãe, o Léo, o pastor Pedro, irmã Priscila, irmão Vladimir, a gente não vamos fechar. Eu vou morrer como homem, Senhor, porque esse é o prêmio da guerra. Morrer como homem. Quem está entendendo da glória? Morrer como soldado, morrer, não recuar, não ser covarde. Meu irmão, via aquelas postagens, via onde nós estávamos congregando, tudo isso dizia para mim assim, você não presta, você não é pastor, você é um miserável. Só quem é pastor sabe o que eu estou falando, irmão. E mesmo com estas palavras eu ia para o monte, chorava, fazia campanha. Aí um dia eu encontrei o pastor, de que esses irmãos tinham ido. Encontrei ele, eu converso bastante com ele, a gente começou bem aqui na porta do postinho, eu encontrei ele. Tá, veio o Léo. Aí ele olhou para mim e falou assim, tem uns irmãos lá da tua igreja que está lá na minha. Aí eu olhei para ele e falei assim, recebe eles, pastor, que eles são uma benção. Eu amo eles. Pastor, eu falei, eles são tudo benção, pastor. Teve um probleminha lá, mas não é nada, é tudo benção de Deus. Muitos deles que tinham saído me atacando, irmão. Alguns deles, né, que não estão aqui com nós mais, mas alguns deles ficava pondo, a igreja que eu estou agora é benção, a que eu estava era ruim, a que eu estou agora é de doutrina, a que eu estava não tinha doutrina. Eu chorava, falava, teve debate no Facebook, irmão, às vezes tomava dor do pastor, ia lá debatia. Eu falava, faz não, irmão, deixa isso quieto, deixa eles falar mal de mim, deixa eles falar mal da igreja. Está preparado para passar por isso, irmão? Está preparado para sofrer por causa do evangelho? Está preparado para ser soldado, irmão? Quem está entendendo da glória a Deus? Olha aqui, aí diz que o pastor foi lá receber eles. Uma parcela deles meio raivosa comigo, mas isso aí já passou. Só estou contando para você entender por que esses pastores estavam pedindo minha ajuda. Eles viram tudo que eu passei. Aí o pastor na reunião lá falou, vamos receber vocês. Eu encontrei o pastor Diego. E ele falou que vocês são uma benção. Voltaram, irmão, para cá. Quem está entendendo da glória? Agora imagine se eu tivesse falado, pastor, não presta, nenhum deles presta. São tudo mau caráter. Eles não estariam aqui, não tinha voltado a amizade, nós não éramos mais irmãos. Ia ser construído um muro e nós não viemos para este mundo para construir muro, nós fomos feitos para construir pontes, irmãos. Pontes. Uma pessoa só pode ser assim, irmão, se ela for tratada espiritualmente. Se ela não for tratada, ela vai querer arrumar briga, vai querer arrumar confusão, vai querer bater. Não vou falar para você que eu não fico nervoso. Eu fico, meu filho. Só que as coisas na minha vida, eu já fui chamado de tonto, de bobo, de trouxa. Teve uma irmã aqui que saiu da igreja por causa disso. Você vai receber isso de novo?
Fizeram mal para você? Falei, irmã, Jesus foi torturado a noite inteira, a madrugada inteira. A primeira palavra que ele falou para o Pai naquela cruz sangrando foi: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Falei, eu estou aprendendo com Jesus, irmão. Será que eu estou errado a aprender com Jesus, irmão? Hã? Então, meus irmãos, para uma obra crescer, você precisa ter essas qualidades que Paulo falou para Timóteo. Tem que ter amor de verdade pela obra, irmão. Tem que lutar incansavelmente, irmão. Viu? Muita gente faz corpo mole com a obra de Deus, né? Agora eu sei o que é difícil, trabalhar o dia inteiro e vir na igreja. Eu sei que é difícil. Aí eu tenho que aplaudir mesmo, irmão. Trabalha na construção civil, no sol quente. Você pensa que é fácil? Fácil é ficar o dia inteiro em casa e vir no culto, irmão. Aí é fácil. Aí você fala, o irmão está dormindo no altar. É lógico, você sabe a hora que ele acordou? 5 horas da manhã para começar a obra, meu filho. Trabalhou o dia inteiro carregando carriola, abrindo um buraco. Um sol que racha a cabeça. Mas ele vem no culto, porque é um soldado. As irmãs que trabalham fora, minha esposa aqui, ó, trabalha fora. Eu sei que a irmã Celina trabalha fora, outras irmãs. Tem dia que você está um caco, meu filho. Você fala assim, o que eu queria ficar aqui no meu sofazinho. Queria ficar aqui. Mas quem é soldado é diferenciado, irmão. Quem está entendendo da glória? Quando eu era solteiro, irmão, olha para mim, que eu não trabalhava, porque eu fiquei 3 anos na coluna de Deus. E eu fiquei 3 anos sem trabalhar. Fazia só bico. Eu não perdia culto. Lá na época que eu era de lá, era culto todos os dias. Todos os dias eu estava lá. Aí um dia o pastor falou assim, irmão, eu preciso de um voluntário para abrir a igreja. Eu falei, pastor, eu quero abrir. Ai, que saudade, irmão. Ó, ia daqui lá de a pé. Abria a igreja, já ia arrumando, varrendo, já pegava os copos, já lavava o banheiro, já enchia o galão d'água, tinha que ir lá no posto. Aquele posto tinha que encher o galão. Você não sabe a alegria, a satisfação que era fazer isso para Deus, irmão. Hoje eu estou aqui, pastor presidente, nada, meu filho, sou um comedor de arroz e feijão. Mas para chegar aqui, até onde eu cheguei, eu tive que arrumar muita igreja do Senhor. E eu arrumava, ponhava um louvor, meu filho. Tinha vezes que os outros chegavam para assistir o culto, eu estava chorando. Chorando. E dando glória a Deus, sentindo a presença de Deus. Deus falando comigo, irmão, aquela coisa extraordinária. Qualquer hora eu vou fazer um culto só para contar as experiências que eu tenho com Deus, irmão. Experiência do Espírito Santo, fala assim, ó, levanta-te, vai tal rua, tal endereço, que tem alguém lá que precisa ouvir minha voz, você prega. Você acredita nisso ou não? Olha para mim, irmãos. Agora tem gente que faz corpo mole, fala, não faz, irmão? Imagina a hora que casar, acaba, aí acabou, irmão, aí desvia. A casar desvia, solteiro não está. A Bíblia diz que o solteiro faz o quê? O que o solteiro faz? Vou repetir, o que o solteiro faz? Cuida da obra do Senhor. Agora cadê o solteiro dessa igreja aqui? A Bíblia diz que a atitude, a boca só fala daquilo que o corpo. Até hoje nenhum nunca falou assim, dá a chave, pastor, eu fico responsável em abrir a igreja. Triste isso aí, né, irmão? É triste ou não é isso aí? Nenhum solteiro até hoje se ofereceu para abrir a igreja, irmão. Triste isso daí, é ou não é? Meu filho, eu abri e fechava, eu não podia armar compromisso mais. Eu fiquei 6 anos, irmão, sem saber o que é aniversário, porque o culto de jovem era sábado, nunca faltei. O aniversário é sábado, desculpa, mas não vou, por quê? Porque eu tenho um compromisso lá, velho. Sou líder de jovem, como que eu vou deixar o jovem sozinho lá?
6 anos sabia o que era sábado. Olha aqui para mim, irmão. Falar aqui para o solteiro também, já que nós entramos nessa solteiro, já estamos acabando, estou olhando o relógio, fica tranquilo. E o culto de ensino é meio pesado, mas é necessário. Quem está entendendo da glória? É um culto mais de explicação, não tem tanto aquele avivamento, aquele tanto recebe, levanta a mão, pega na mão, não. Hoje é para você sentar e ouvir e aprender. Deixa eu falar, o solteiro cuida das coisas do, e os casados cuidam das coisas do mundo. Está lá escrito. Solteiro cuida das coisas do Senhor, os casados cuidam das coisas do mundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para quem ainda não casou e vai casar. Se você casar com uma pessoa que não gosta da obra de Deus, você vai sofrer demais. Se um líder casar com uma mulher que não tem a mesma visão com ele, vai sofrer demais. Porque o líder, irmão, olha para mim, ele é diferente de todos, ele tem que ser diferente. Ele tem que orar mais, ele tem que jejuar mais, tem que ler mais a Bíblia. Já pensou casar com uma mulher que implica com essas coisas, irmão? Já não é fácil ser líder. Imagine arrumar uma mulher birrenta, maldizente. A Bíblia diz que é melhor você morar no deserto do que viver com uma mulher rinchosa. Que a mulher rinchosa é como a goteira que cai dentro de uma casa. Já viu um barulho de goteira? Que irrita. Então, meu filho, aqui meus irmãos aqui, ó. Quer ficar mais firme na obra? Casa com crente. Ai, mas é a lindeza. A lindeza que está pondo fio dental aí nas redes sociais. Isso aí que é lindeza, isso aí é o diabo, é a pombagira, meu filho. Doidinho para te laçar e te levar lá para o quinto dos infernos. E não vem falar para mim não que se você casar com uma pessoa que não tem a mesma visão te desvia, que desvia sim. Eu já estou 14 anos, eu já vi muito fogo sendo apagado pela mulher. Mulher apaga, meu filho. Eu não vou no culto. Se você for, eu vou ficar brava. O cara parece um cachorro. Oh, meu filho, vamos ser homem. Hã? Cuidado, irmão. Vou falar para o solteiro de novo. Vai casar não. Você tem que casar com a menina que frequenta a igreja. Você tem que casar com a menina que ama fazer a obra de Deus, que está no culto todo dia. Você tem que casar com a moça que fala para você assim: vamos orar, meu bem. Vamos orar, vamos jejuar. Agora você quer ficar com as conversas indecentes, né? A mesma coisa as irmãs. Eu sei que pouco aqui é solteira, mas eu preciso falar isso. Primeira coisa, casar com o cara que não gosta de trabalhar, minha filha, vai acabar com o teu ministério. É a mesma coisa tacar um balde de água fria na tua cabeça. Porque o amor dá uma passadinha, mas a fome é permanente. A fome, meu filho, não tem como fugir da fome. Tem como fugir da fome? Não, meu filho, na fome você faz loucura. Na fome você, meu Jesus do céu. Olha aqui, deixa eu falar aqui. Primeira coisa, tem que casar com um trabalhador. E não é só trabalhador não, é crente também. Porque a árvore é conhecida pelos... Vamos de novo, a árvore é conhecida pelos... O que Jesus estava querendo dizer? Que a pessoa é conhecida por aquilo que ela faz. Agora você já sabe que o cara traiu a mulher, bateu na mulher, e você está falando assim: eu mudo ele, Jesus. Você vai ser a próxima vítima. Vai ser a próxima que vai apanhar. Se não for crente, meu filho, se não for, você... Me desculpa te falar a verdade aqui, mas eu tenho que falar, porque senão Deus cobra de mim. Casar com um homem que não é crente, irmão, é a pior fria que tem. É a pior fria que tem. Por isso que Paulo diz assim, ó: não se coloque em jugo desigual. Você sabe por que Paulo falou de jugo? Era 2 boi. O jugo era na cabeça do boi, para carregar as cargas. Aí Paulo falou assim, ó: se um jugo ficar muito num boi só, ele se machuca, ele geme, ele se corta.
Imagine você casar com um cara que não te respeita, não gosta de igreja, não gosta de orar, não gosta de ir no monte. Que carreira que você vai seguir na obra de Deus? Então, meu filho, acima da beleza vê o caráter. Ninguém está falando para você casar com o feio ou com a feia. Mas para casar com alguém que tem caráter. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Case com alguém que tem caráter provado. Viu? E que Deus vai te abençoar. Vamos aplaudir o rei? Fica de pé. Ó, tem gente nos visitando. A Marcela. Cadê você, Marcela? Dá um abraço nela aí, minha irmã. Dá um abraço forte nela. Para não esquecer dessa igreja mais. Cauã, cadê o Cauã? É tu, Cauã. Dá um abraço nele lá, missionário Michael. Irmãos, o que a igreja tem a dizer para os nossos visitantes? Fique à vontade. Vocês vêm bem no culto de ensino, mas é bom, né? Vão vir no culto de ensino. Mas quinta-feira é culto de libertação. Vocês estão convidados para vir. Irmãos, olha aqui, deixa eu só encerrar com uma coisa. O bom líder, irmão, ele elogia os seus obreiros. Paulo elogiava Timóteo. Paulo elogiou Áquila, Priscila. Eu não gosto de bajulação não, meu filho. Você esperar eu te bajular aqui, te pegar no colo, você está numa fria. Não pego ninguém no colo e não... Agora você fala assim, eu gosto de ser bajulado, eu vou comprar uma chupeta para pôr aqui, ó. Eu te dar chupeta. Eu não bajulo ninguém, meu filho, eu sou amigo, mas bajular não. Olha aqui para mim. Eu estou numa série lá no meu Face, que eu fiz um sorteio. Cada 2 ou 3 dias eu vou pôr um dos obreiros nossos pregando lá, tá bom? E vou pôr sempre um texto, irmão, daquilo que eu vejo em cada um aqui. Que nem eu pus do missionário Michael, irmão. Agradeci ele, porque tudo que eu peço para ele, ele faz, irmão, prontamente. Viu? Se eu falar assim, Joe, vai me representar ali, ele vai na hora. Joe, vai ali, vai lá no Lealdade para mim que eu não posso ir. Vai de moto, com a moto caindo todos os pedaços. Mas vai. Então, irmão, tem que elogiar sim, não é bajular não. Elogio faz bem para a alma. Quem está entendendo da glória. Agora eu não vou elogiar quem não está merecendo também, irmão. Não vou mentir também, porque mentira é do diabo. Vou mentir lá? Sou desleal, não participa de nada. Não vou pôr lá que você participa. Então, eu estou fazendo isso, mas não é para a pessoa também se exaltar não, irmão. É para ela ver a gratidão de Deus pela vida dela. Quem está entendendo da glória? Põe a mão no seu coração. A nossa missão aqui, como foi dito hoje na live, é formar discípulos, irmão. Eu queria perguntar se tem alguém aqui para aceitar Jesus. Eu senti reconciliar. Todos nós aqui que estamos aqui aceitamos Jesus. É o primeiro passo para uma vida cristã, irmão. Reconciliar, aceitar Jesus, vir aqui na frente como um ato de humilhação para Deus, dizendo para Ele, eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar a vencer. Tem alguém que quer vir? Vem, minha filha. Quem pode dar glória a Deus? Vem. Oh, glória. É com você que falei no Face, benção? É? Pois, irmã Celina, você espera aí, tá, filho? Vou falar com a irmã Celina. Tem mais alguém, irmão, que quer entregar a vida para Jesus Cristo? Quer entregar a vida para Jesus? Quer dar o primeiro passo na vida cristã? Pastor Diego, eu quero permanecer fiel. Quero permanecer firme. Quero frequentar. Eu quero ser como um desses obreiros. Usar um terno, quero usar uma saia. Isso não quer dizer que isso leva para o céu, irmão. Roupa não leva para o céu. Vamos deixar claro. Mas quem é do céu sabe se vestir. Quem está entendendo da glória? Viu? Eu só quero deixar isso registrado. Roupa não leva para o céu, não. O importante para Deus é o que está por dentro. Mas quando a pessoa limpa por dentro, ela muda até por fora. Quem está entendendo da glória? Mas isso não é agora, não é amanhã. Isso é tempo, irmão. Jesus diz assim, ó. Estais limpos pela minha palavra.
A palavra, minha irmã, é que nem a água. Vai jogando, vai dando as... Mas fica limpo, fica ou não fica? Ei, meu filho, se você me conhecesse, dei trabalho, hein? Tem mais alguém? Vou orar pela nossa irmã. Tem mais alguém que quer seguir nessa vida cristã? Que quer vir aqui fazer um compromisso? Isso aqui é como se fosse um compromisso que você vai fazer com Jesus. É lógico que esse compromisso, você está vindo pela fé e falando para Deus assim, ó, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas o Senhor vai me ajudar. Quem está entendendo da glória? Só tem a irmã? Mais uma oportunidade. Diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja aplauda ao Senhor. Aí, ó. Você está reconciliando ou aceitando? Olha que coisa boa. Eu esqueci teu nome mesmo. Aline. E ele é o Cauã. Está reconciliando, Cauã? Você é batizado, Cauã? Olha aqui. Você tem uma carisma. E carisma é bom, não é bom, irmãos? E o Cauã vai ser um grande homem de Deus. Vai ou não vai, irmão? Então, irmão, olha que coisa linda. Deus está salvando aqui, ó, no culto de ensino, irmão. Tá vendo? Tem gente desprezando o culto de ensino, mas Deus está salvando no culto de ensino. Sabe porque a palavra tem poder? Vem cá, pastora. Unge eles. A Aline e o Cauã estão reconciliando. Cauã, você fazia o que na obra? Se era do jovem, você dançava? Olha, aí, Rita. Já vai pegar um discípulo, Rita. Que a Rita aqui, irmão, olha, ela está ajudando, né, Rita? Eu tenho que falar isso aqui. A Rita está de parabéns, viu, Rita? Tá ou não tá, irmãos? Só que eu falei para ela orar num dia lá no culto, parece que ela deu uma tremidinha, mas é normal, irmão, né? Mas no dia que você for lá para a campanha, pastora, põe ela para orar. Vai, Rita, devagarzinho, fecha o olho assim, faz de conta assim, só tá eu e Jesus aqui. Vai falando com Deus, porque Deus vai te usar muito, viu? Vem cá, missionário Michael, fica do lado do Cauã. Esse aí é qual? Eu não estou sabendo cantar. Estende a mão para cá, vamos orar pelo Cauã, pela Aline, por essa atitude maravilhosa. Hoje ela falou comigo pelo Messenger, falou que quer ficar firme aqui com nós. Nós vamos ajudar ela, é uma alma, o Cauã também. E eu creio que Deus vai operar as grandes coisas. Estende a mão para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Aline e o Cauã, que estão reconciliando nesta noite. E queremos pedir força, ânimo para eles. Como foi pregado, reaviva o dom que está na vida deles, Pai. Que o Senhor segure na mão de cada um, estende as tuas mãos. Trabalha, meu Pai, debaixo da sua autoridade, do seu poder. Que o mal não tenha força, que o mal não consiga, aleluia, se levantar contra a vida deles. Estende as tuas mãos, derrama o teu poder, meu Pai. É o que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba eles novamente, Pai, em nome de Jesus. Maline, pois você me passa teu WhatsApp, eu vou pôr você no grupo. Você tem WhatsApp, Cauã? Você vai passar para nós? Passa para ele, dá um abraço forte. Ó, simplesmente adorar, eu vou adorar Deus, Deus bendito. A Ele o quê? A glória, a Ele a honra e o louvor. Jesus é bom, não é, igreja? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Abraça a pessoa que está do seu lado, diga: que bom que você veio hoje. Diga para ele, isso mostra que você tem compromisso. Nós vamos encerrar agora, ó, quinta-feira. Nós vamos fazer o culto, presta atenção aqui, ó, isso aqui é sério. Quinta-feira nós vamos fazer o culto dos dons do Espírito Santo. Vai se chamar, o culto dos dons do Espírito Santo, Atos 2. Então esse culto vai ser um culto especial, irmão. Eu quero chamar minhas irmãs que oram pelos dons, missionária Sandra,
missionária Celina, pastora Márcia, pastora Roberta, que ora pelos dons. Quero chamar os obreiros de Deus, Marlo, presbítero Marlo, Michael, que eu sei que tem um dom de revelação, profecia. Não, quinta-feira, Marlinho já está preparado, mas é quinta. É isso aí que é obreiro de prontidão. Então, quinta-feira vai ser assim que nós vamos fazer. Eu quero que essas três aqui, mais a missionária Sandra, cada uma delas vai fazer 10 palavras. Escuta que eu vou te falar, para vocês fazerem certinho. Vocês vão pegar a Bíblia no livro de Salmos, só do livro de Salmos. Vocês vão pular de 1 a 150 e vai tirar. Vai tirar lá num papelzinho e vai escrever um versículo do Salmo que sair. E a pessoa que for chamada para ser revelada, vai pegar um papelzinho aqui. E aí você vai abrir, a pessoa que chamar uma delas ou um dos irmãos, vai ler aquele versículo e vai passar a revelação em cima daquilo que está escrito na palavra. Quem entendeu isso da glória? Isso é muito bom, irmão, porque a pessoa pega umas palavras fortes aqui, viu? Então na quinta-feira eu quero que você me ajude a convidar as pessoas. Nós vamos fazer um culto de muito louvor. Os irmãos que louvam aí, prepara que nós vamos cantar louvor e dom. Louvor e dom e meia horinha de Bíblia. E vai ser aquele culto de atmosfera espiritual. Não vai ser nada igual, vai ser uma coisa assim diferenciada. Quem entendeu da glória? Viu? Vamos pôr uma cadeira aqui, você vai pegar um papel, sentar, vai ser a cadeira da vitória. Será que alguém tem uma cadeira bonita mesmo lá na tua casa? Uma cadeirona assim bonita, com pano vermelho? Ninguém tem uma cadeira assim? Será que nós conseguimos achar uma? Nós vamos fazer a cadeira da vitória, irmão. Quem está entendendo da glória? É um ato profético. A pessoa que sentar ali vai ter vitória. Viu? E quinta, ninguém vai sentar no altar. Só essa cadeira que vai estar aqui. Nós vai pôr ela aqui. Não precisa ficar com vergonha. Nós vai pôr de frente para cá. Viu? A pessoa vai sentar, vai tirar um papel e nós vamos entregar uma revelação e ungir com óleo. E Deus vai curar, libertar e salvar. E o nome dele será glorificado. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Tá bom então. Tá? Então nós vamos terminar. O Senhor é meu pastor e nada. Deixa eu só perguntar, quem que trouxe alimento aqui hoje? Só ninguém? Nossa, olha, eu estou falando que o elogio não é em vão. Mas vamos fazer assim, na quinta-feira, quem tem coragem de trazer alguma coisa que tem na tua casa, levanta a mão. Quinta, irmão, nós vamos encher essa caixa aqui de alimento. Porque eu ia acabar, mas eu preciso falar isso aqui, irmão. Oração é bom, mas oração não mata a fome de ninguém, não. Viu? Pregação é ótimo, irmão. Tem que ter. A pregação é em primeiro lugar, mas em segundo tem que ter um. O que o bom samaritano tinha nas mãos, irmão? Alguém sabe o que o bom samaritano tinha nas mãos? Tinha azeite, tinha vinho. E a hora que ele achou aquele ferido, ele tinha algo para oferecer. É lógico que isso simboliza o Espírito Santo, mas não deixa de ser literal. Quem está entendendo da glória? Então que possamos fazer a obra com alguma coisa para oferecer, irmão. Não que isso aqui... Porque hoje em dia tem uns pastores comprando as pessoas. Nós não quer isso aqui não, nós quer ajudar de verdade. Não é comprar os outros não. Nós quer ser a igreja diferenciada. Quem está entendendo da glória? Deixa eu profetizar aqui, vai ter uma pessoa aqui que vai ganhar 10 mil reais. Vixe, olha, só o irmão que deu glória aqui. O povo não quer ganhar 10 mil reais não, irmão. Quem crê dá glória. Você não vai dar dízimo não. Você vai pegar R$1.000, vai fazer uma compra e vai trazer aqui. Vai comprar R$1.000 de coisa, coisa boa, viu? Com R$1.000 dá para fazer até uma comprinha boa. Você não vai pegar nada de, esse aqui é mais barato. Não, então você já não vai ganhar nada de Deus. Você vai pegar R$1.000, você vai comprar o do bom e o do melhor, vai trazer aqui e nós vamos dar para alguém que precisa. Quem está entendendo a glória? Vamos terminar aqui. Quero chamar aqui os obreiros do altar. Vem cá, só os homens. Vem cá, meus irmãos. Isso aqui é o símbolo da nossa igreja. Vem cá. Passa aqui, Marlon, desse lado. Vem cá, pastor Pedro. Vai lá do outro lado, missionário Michael. Abraça ele aí, meu filho. Se a gente for isso aqui,
Se a gente vê assim, irmão, união, nada para a gente. Ajude, ninguém aqui, irmão, ninguém aqui nasceu para expulsar ninguém da igreja. Quem tira da igreja é Jesus. Pastor, mas a irmã pecou, então vamos ajudar ela a vencer esse pecado aí. O irmão caiu, então vamos ajudar ele a vencer esse caimento aí. Quem está entendendo da glória? Glória a Deus. Eu vou deixar uma frase aqui: não saia da igreja por causa do pecado, mas permaneça na igreja até vencer o pecado. Aleluia. Viu? Ai, não, meu filho, você está aqui de pé pela misericórdia de Deus. Então você não tem que apontar o dedo para que ninguém caiu. Caiu, nós vamos ajudar. Pastor, mas se for um obreiro do altar, vai ser disciplinado como qualquer um vai ser disciplinado, se for obreiro. Porque aí é outra sintonia. Aí é outro mistério. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida da Aline, pela vida do Cauã, obrigado pelos louvores que foram entoados, obrigado pela abertura de culto, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Pai. Leva nós em paz para casa, nos guarda, nos livra de todo mal. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos dizem, amém. Todos dizem, amém. O Senhor é meu pastor e nada, o Senhor é meu pastor e nada. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Uma vez bem alto e forte. Abrace a sua irmã que está do seu lado. Irmão, abrace seu irmão que está do teu lado. Aí.